Paz seja contigo, paz seja com a tua família, com a tua parentela, com os teus amigos, com os teus vizinhos. Não a paz que o homem pode dar, a paz que o mundo pode oferecer, mas a paz de Cristo, aquela paz que a palavra de Deus fala que é a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que no momento de luta, momento de batalha, aqueles momentos que a gente não gostaria de estar vivendo, mas é aquela paz que vem até a nossa alma através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, e nos traz a vitória. O próprio Cristo, o próprio Jesus falou que nós não teríamos uma vida fácil. Ele disse: Eu venci o mundo. E assim como ele venceu o mundo, nós podemos vencer também. Então, quando fala em vitória, quando fala em vencer, você só vence, você só tem vitória quando você está numa batalha, quando você está numa disputa, quando você está numa luta. Então, as nossas vidas têm momentos de alegria, mas também temos momentos de batalhas, né? E que nesses momentos a gente possa ter essa paz de Cristo realmente em nossas vidas. E essa paz só tem quem tem o selo de Deus, quem tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quem conhece a palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, quem vive, procura viver a palavra de Deus. Hein? Então nós estamos aí estudando o livro de Apocalipse. Nós estamos aí no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Hoje nossa aula número 35, ok? Então temos aprendido várias e várias coisas aí que esse livro maravilhoso nos ensina. E desde a aula passada nós estamos aprendendo sobre a quinta trombeta, ok? Então nós vimos aí que as quatro primeiras trombetas elas trazem e causam danos à natureza, causam danos à flora, aos rios, aos mares, aos astros. Mas a partir da quinta trombeta, nós vemos que aí, também chamada como o primeiro ai, ela vem trazer dano específico aos homens, né? Aos homens ímpios, aos homens que não creem em Cristo, aos homens que não seguem a palavra de Deus, aos homens que não têm essa marca do selo do Espírito Santo de Deus, ok? Então, a aula passada nós vimos aí sobre quem é o comandante, porque a quinta trombeta fala que fala de um exército de demônios que será liberado sobre a terra, um exército que está trancado no abismo, mas que será liberado para atormentar os homens. Então nós vimos quem é o comandante desse exército, que é Satanás, e vimos aí 7 características, né, desse exército de demônios, como a Apocalipse fala, esses gafanhotos, 7 características deles. E hoje nós vamos finalizar essa quinta trombeta com mais 2 tópicos. A gente vai ver qual que é a missão desses demônios e a igreja, qual é a posição da igreja? Qual a posição dos selados de Deus em questão a esse ataque demoníaco, ok? Então, queridos, eu peço que desde já você deixe seu like aí no vídeo e que principalmente você compartilhe, né, essas aulas, essas lições para outras pessoas, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas conhecendo a palavra de Deus, ok? Vamos estar orando para dar início à nossa aula? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, por mais esse dia de vida na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem realmente cuidado de nós, nos mínimos detalhes das nossas vidas. O Senhor tem nos dado uma morada, o Senhor tem nos dado comida em nossas mesas, o Senhor tem nos livrado de enfermidades, de doenças mortais. Enfim, Senhor, a cada dia que nós nos levantamos, podemos respirar esse ar, andar, nos locomover. Nós temos que te agradecer, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor. E nessa manhã de hoje, e nesse momento, que o Senhor possa nos abençoar diante da tua palavra, que o Senhor possa fazer-nos entender, ó Pai, o quão a tua palavra é importante para nossas vidas,
para fortalecer a nossa alma, fortalecer nosso espírito, para aprendermos, Senhor, sobre aquelas coisas que ainda vão acontecer, para que quando acontecerem, Senhor, nós não sejamos pegos de surpresa, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja em nós, nos orientando e nos guiando, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Não sei que dia que você está vendo, né, essa videoaula, mas esse dia de hoje é uma quinta-feira, dia 1º de maio, feriado, né, dia do trabalhador. Então, para todos vocês que são trabalhadores, feliz dia. Você é um trabalhador, mas está sem emprego no momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abrir uma porta de emprego para você, no nome de Jesus, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é a aula número 35, é a Cavalaria do Inferno, parte 2, né? Nós estamos aí vendo o livro de Apocalipse, capítulo 9, dos versículos 1 ao 13. Como a aula de hoje é uma aula um pouco mais curta, eu vou ler com vocês aqui, na Bíblia, esses versículos, ok? Que nós estamos estudando aí desde a aula passada. Então, Apocalipse 9, ele fala sobre a quinta trombeta, né? Esses primeiros versículos, e diz assim: O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra e nem à plantação ou a árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às dos escorpiões, e na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai já passou, e depois disso, 2 ais ainda virão. Bem, queridos? Então, como nós vimos aqui agora nesse texto, e na aula passada, se você não assistiu a aula passada, está aí gravada, tá? É só acessar a playlist do canal. Lá na playlist tem lá vários estudos e tem o estudo do Apocalipse. Então, dentro do estudo do Apocalipse, tem todas as aulas gravadas, tá? Mas aqui no texto, né, diz que quando tocou a trombeta, então João viu o anjo caído, que é Satanás, e a Satanás foi dado essa chave para abrir esse poço que estava trancado. Quando Satanás abriu esse poço, saiu de lá o que? Fumaça, né? Nós vamos ver o que representa essa fumaça na aula de hoje. E junto com a fumaça saiu vários o quê? Vários demônios, né? Um exército de gafanhotos que representam os demônios, tá? E enfim, hoje nós vamos aprender qual é a missão, né, que foi dada a esses demônios e o que o povo de Deus tem de diferente daqueles que não creem na palavra. Então vamos lá. A missão principal desse
desses gafanhotos que saem do abismo, né? Está no Apocalipse 9, que nós já lemos aí, do versículo 4 ao 6 e mais o 10. E a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra e nem à plantação ou árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Tinham caudas com ferrões semelhantes à dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Ok? Então, a missão principal, né, desses gafanhotos, desse exército de demônios, é o quê? Atormentar os homens. Né? Diferente das outras 4 trombetas que nós já vimos, que causaram dano, né, à natureza, a partir da 5ª trombeta, a missão principal é atormentar os homens. Então aqui, o apóstolo João vê, né, que ao ser aberto o abismo, sobe imediatamente do poço colunas de fumaça semelhantes o quê? A fumaceira de uma grande fornalha, né? Aquela fumaça preta, é a fumaceira da decepção. É o que significa essa fumaça, né? Ela tem um símbolo. Então não é algo realmente físico, literal essa fumaça, mas é um símbolo de algo. Que símbolo que é esse? A decepção, o erro, o pecado, o vício, a violência, né? A degradação moral. Então, essa fumaça é tão sombria, né? E a palavra diz que é até escurecido o sol e o ar. Isso é um símbolo, né, da terrível que cegueira moral e espiritual que estamos vivendo hoje. E vai ser pior ainda, né? Então, essa cegueira moral e espiritual, ela é provocada por essas forças terríveis, por esses demônios que agem na terra. Então, essa estrela caída, esse dragão cheio de cólera, nada mais, nada menos que Satanás. E esses gafanhotos são como uma cavalaria infernal que pisoteia e faz trepidar a terra como escorpiões, e como escorpiões, eles ferroam os homens, né, com seu veneno, ou seja, faz o homem sentir uma dor muito intensa, um tormento muito intenso. Então, aqui nesse caso, João está falando do quê? De uma invasão extraterrestre, ou seja, uma invasão não de pessoas, mas de demônios, de forças cósmicas do mal invadindo a Terra. Então, nesse momento, ele vê o quê? Um cerco de demônio em volta da Terra. E esses homens estão cercados pelos gafanhotos do inferno. Esses gafanhotos tornam o quê? A vida dos homens um pesadelo. E eles despojam os homens de toda a perspectiva de felicidade. Então, através desse tempo que virá, desse ataque, não que hoje nós já não sofremos ataques demoníacos, sofremos sim. Muitas pessoas estão vivendo uma cegueira espiritual já, mas isso vai intensificar muitas e muitas vezes. Então, nesse tempo, os homens que não têm a Cristo, eles vão perder toda a perspectiva de felicidade na vida deles, né? Esses demônios tornam a vida humana um palco de dor e um picadeiro de angústias infernais. Vai ser uma vida muito angustiante. Eles ferroam os homens como escorpiões cheios de veneno. George Led diz o quê? Que os escorpiões eram como as cobras, criaturas hostis ao homem, tornando-se desta forma um símbolo das forças espirituais malignas, ok? Então, cobra, serpente, escorpião, sempre que você lê isso na Bíblia, significa o quê? Uma força maligna. O próprio Lucas 10, né? O Evangelho de Lucas 10, capítulo 10, versículo 19, diz assim: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Então, aqui é um exemplo, em Lucas 10, que
serpentes e escorpiões significam poder do inimigo, tá? Esses gafanhotos, então, dessa quinta trombeta, vão tirar a paz dos homens da terra. Então o homem vai viver o quê? Atormentado, inquieto, né? Não vai ter paz para o homem ímpio. Não vai ter paz nas famílias. O mundo vai estar num verdadeiro conflito. Então, nesse desespero existencial, os homens vão buscar o quê? Fugir disso em várias coisas. Vão buscar no misticismo, vão buscar nas drogas, vão buscar no alcoolismo, mas em nenhuma dessas coisas eles vão encontrar o alívio que eles tanto querem. O sofrimento que esses demônios, que esses gafanhotos provocam, não é algo imaginário, mas é algo real. Não é apenas espiritual, mas além de espiritual, é também algo físico, né? Vai sentir na pele. Então a gente vê quando a gente está com depressão, quando a gente tem aquela síndrome do pânico, além do estado espiritual nosso, na nossa alma, que fica acabada, o nosso corpo também sofre. Nosso corpo também entra em decadência. Então, nessa época de tormento aos homens, não vai ser só um tormento espiritual, mas vai também afetar o físico, tá? Então, não é somente um sofrimento escatológico, mas vai ser um sofrimento que realmente vai acontecer. Bom, outra missão, né, desses demônios é causar dano aos homens. Então, esses seres malignos receberam poder, como nós lemos, para causar dano aos homens. Quantos danos ele já tem causado, né, aos homens? Quantas perdas, quantas lágrimas, quantas vergonhas, dor, angústia nos lares arrebentados, quantas vidas iludidas, quantas esperanças, quantas pessoas com as esperanças mortas. Então, Satanás, que é o diabo, ele é realmente um mentiroso, um falsário. Ele promete prazer, mas depois só traz desgosto. Ele promete vida, mas ele mesmo que provoca a morte. Onde Satanás age, só há danos e só há perdas, né? Então, o tormento que esses demônios causam é pior que a morte. Como em Apocalipse, capítulo 6, as pessoas buscam a morte em lugar de Deus. Então, essas pessoas que estão sendo atormentadas, ao invés de elas começarem a crer em Deus, ao invés de elas buscarem arrependimento no Senhor, ao invés de elas começarem a querer acreditar em Deus, em Sua palavra, viver Sua palavra, elas preferem buscar a morte. Então, cerca de 50% das pessoas, olha só, cerca de 50% das pessoas já pensaram, mesmo que erroneamente, equivocadamente, já pensaram em suicídio. O suicídio como o quê? Como uma saída, né, para aquilo que elas estão vivendo. Uma saída para os momentos de desespero, de angústia, para os momentos de tensão da vida que elas estão vivendo. Então são muitas pessoas que flertam com a morte, porque estão com medo ou estão com tédio da vida, né? Então essas pessoas elas não têm nenhuma disposição para o arrependimento. Então quando as pessoas chegam nesse ponto, o certo era o quê? Se arrependerem tudo que elas viveram, que vivem de errado, e procurarem ajuda em Deus. Mas não, ao invés de procurar arrependimento e ajuda, elas procuram o quê? Procuram tirar suas próprias vidas. Então, Adolf Pohl diz que o espírito da época, né, consiste do quê? Da saturação da vida e de um medo estranho de viver, atraído misteriosamente pelo desespero. Então, o ser humano desperdiça-se sem livrar-se de si mesmo. Ele transforma-se suplício em pessoa. Então, o tormento causado por esses gafanhotos é tão grande, né, por esses demônios, é tão grande, que os homens buscarão a morte a fim de encontrar o que? Alívio para a agonia que sentem. Mas nem mesmo a morte lhes dará alívio. Por quê? Esses homens vão buscar alívio através da morte, através do suicídio, para fugirem dessa agonia, desse ataque demoníaco, e mesmo assim não trará alívio.
Hoje, muitos, como nós vimos, fletam com a morte e preferem a morte do que a vida. Mas pior que qualquer ferida é querer morrer e não poder fazê-lo. Ou seja, a pessoa quer morrer para sair fora da angústia, da dor, do tormento que está vivendo, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Os homens verão a morte como alívio, mas até mesmo a morte não lhes trará alívio, mas trará o quê? Tormento eterno. Então a morte física não consegue matar esse desespero, porque esse tormento eterno é pior que a morte. William Barclay, citando o escritor latino Cornélio Galo, diz: pior que qualquer ferida é querer morrer e não poder fazê-lo. Então, queridos, resumindo aqui esse parágrafo, as pessoas que estão sendo atormentadas, as pessoas que estão vivendo em desespero, que estão vivendo em angústia, vivendo em dor, e elas acham que a morte é melhor do que tentar a vida, que a morte é uma saída para elas, em vez de elas se arrependerem aos pés de Cristo, aos pés de Deus, ao invés de elas começarem a orar, a buscar ajuda numa igreja, em vez de elas começarem a querer viver a palavra de Deus, elas acham que a morte é o caminho mais fácil. E aí está o grande erro para elas. Porque como a palavra de Deus aqui nos diz, se a pessoa se suicida, se a pessoa busca a morte ao invés da vida, ao invés do arrependimento, ela terá o quê? Uma morte eterna, um sofrimento eterno. Então, esse sofrimento que ela está vivendo, esse tormento que ela está vivendo, não vai passar se ela morrer. Pior de tudo isso, vai aumentar e será algo eterno. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que o suicídio e tirar a vida pelos motivos presentes que elas estão vivendo não vai dar alívio a ela. Vai ser pior, porque ela vai ter um tormento maior e eterno, eternamente. É isso que as pessoas precisam entender, ok? Então, Soren Kierkegaard, diz Russell Norman Chaplin, retratou muito bem essa situação. Então, Soren diz o seguinte: o tormento do desespero é exatamente esse, não ser capaz de morrer. Porque a pessoa pode morrer fisicamente, mas espiritualmente ela nunca vai morrer. Vai ter uma morte eterna, longe de Deus. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver. Mas quando alguém vem a conhecer um perigo mais terrível que a morte, esse alguém espera morrer. Então, quando nós estamos numa situação de perigo, a gente vê assim, nossa, a situação que eu estou vivendo pode me matar. E a gente vai fazer de tudo para viver. Mas esse escritor está dizendo o seguinte: quando alguém conhece algo mais terrível ainda que a morte, ou seja, esse tormento, esse desespero, essa depressão, essa angústia, essa pessoa quer morrer, porque ela acha que a morte é uma saída para ela. E assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança, o desespero consiste no desconsolo de não ser capaz de morrer. Então, quando a Bíblia fala que os homens vão buscar a morte, mas não vão encontrar, quer dizer o quê? Que as pessoas até poderão tirar sua vida física, morrer fisicamente, mas a morte eterna delas será um tormento eterno. Então, elas querem morrer para ter alívio, mas pelo contrário, não terão esse alívio. Então, o sofrimento é tal que a morte seria preferível. Os homens verão a morte como um alívio, mas nem a morte pode livrá-los desse indescritível sofrimento. O próprio Jó fala desse sentimento. Né? Jó 3 diz o seguinte: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Então Jó está falando aqui o seguinte: por que, que Deus ainda dá esperança? Né? Por que, que Deus ainda concede luz e misericórdia àqueles que estão procurando a morte? Justamente por causa disso. Porque Deus quer que nós reconheçamos Ele.
Porque Deus quer que a gente se arrependa e que a gente se achegue ao altar, aos pés dele. E não que a gente tire a própria vida. Porque ele sabe que se nós tirarmos a própria vida, nós passaremos da morte física para a morte eterna, do sofrimento presente para o sofrimento eterno. Ok? Bom, então o primeiro ponto foi esse. Qual é a missão desse exército demoníaco, desses gafanhotos, desses demônios? E vimos que a missão deles é o quê? É atormentar os homens tanto, até que esses homens cheguem a tirar as suas próprias vidas e aí passarão para o tormento da vida eterna, tá? Essa que é a missão deles. Bom, agora nós vamos ver o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? A condição do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno. Qual que é a condição daqueles que estão com o Espírito Santo de Deus? Qual é a condição daquele povo que acredita em Cristo, em Jesus, como seu suficiente Salvador, seu único e suficiente Salvador? Aqueles que têm o selo de Deus, aquele que é um povo de Deus, a igreja do Pai, ok? Então, Apocalipse 9, versículo 4, parte B, diz assim: mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Então foi dado o que? Poder a esses demônios para atormentar os homens, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus na testa. Aos homens que têm o selo de Deus na testa, a esses demônios não podem atormentar. Então o diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e não lhes tocam. Então, quando eu e você pertencemos à família de Deus, nós nos tornamos conhecidos no céu, na terra e também no inferno. Então, quem é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, diz 1 João 4,4. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, diz Isaías 54,17. Porque Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós e nos destruir, diz Romanos 8,31. E agora nós estamos nas mãos de Jesus, segundo João 10:8. Então, querido, quando diz todos esses versículos, trazem esperança à nossa vida, e o inimigo não pode nos tocar. Realmente ele não pode nos tocar se não tiver a permissão de Deus. Amém? Somente se Deus permitir é que o inimigo pode nos tocar, senão não. Então, nós podemos passar aqui por diversas tribulações, podemos passar por diversas dificuldades, podemos até chegar a morrer, sim, morrer. Mas nós temos o que? A garantia da vida eterna com Deus. Tá? Totalmente diferente de quem tira a vida, totalmente diferente de quem os demônios estão atacando, que vai ter a morte eterna, ou seja, vai estar separado de Deus eternamente. Nós temos a esperança da vida eterna junto com Deus, ok? Essa que é a grande diferença. Então, o povo de Deus é distinguido dos ímpios pelo selo de Deus, pelo Espírito Santo. A igreja é o povo selado de Deus. Aqueles que receberam o selo de Deus são protegidos do ataque desse bando de demônios, desse bando de gafanhotos. Então, o selo de Deus é o Espírito Santo que recebemos quando cremos, tá? Quando cremos e quando vivemos a palavra de Deus. O Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa redenção, é a nossa marca. É a marca que Jesus um dia morreu por nós. E Jesus um dia, através do seu sangue derramado, pagou todos os nossos pecados. Ele nos redimiu da nossa dívida. Então nós somos hoje propriedade exclusiva de Deus. Somos o quê? O povo genuíno de Deus. Somos invioláveis. O diabo não pode nos tocar. Então, os selados estão livres dos tormentos. Aqueles que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro não estão debaixo do tormento dos demônios. Provérbios 3,33 diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa.
Então o Senhor traz maldição àquele que é perverso, àquele que não crê na sua palavra. Porém, aqueles que creem, o Senhor abençoa. Amém, queridos? Então, quando eu falo que nós temos que divulgar as lições da Bíblia, nós temos que alcançar nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, e temos que evangelizar eles, é por causa disso. É porque a palavra de Deus, que é a verdade, ela liberta o homem da escuridão. Ela tira a cegueira espiritual. Essa fumaça demoníaca que cobrem os olhos espirituais das pessoas para não enxergar a verdade, a palavra de Deus combate isso. A luz de Deus combate isso. Então nós temos sim que, em todas as oportunidades, falar do evangelho, falar da boa notícia, da boa nova, da salvação, evangelizar as pessoas para que a cegueira espiritual delas saia dos olhos delas, que elas venham se arrepender, que elas venham a crer em Deus e viver a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, queridos, para que essas pessoas, quando chegar esse tempo de maior tormento que virá, elas não sejam atormentadas e não venham a passar a morte eterna, ao sofrimento eterno. Ok? Conto com você para isso. Vamos estar orando para finalizar nossa aula? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula, por mais essa palavra tua dirigida aos nossos corações, às nossas mentes. Que a cada dia, Senhor, nós possamos viver a tua palavra em nossas vidas, que a cada dia nós possamos, Senhor, ter forças e coragem, sabedoria, Senhor, para poder evangelizar outras pessoas, ganhar almas, Senhor, para o teu reino, ó Deus. Enfim, Senhor, que a tua palavra da verdade chegue realmente a muitas e muitas pessoas. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. O Senhor continue essa semana nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, nos livrando, Senhor, de todo mal, toda enfermidade, toda doença, toda peste perniciosa, Senhor. O Senhor continue nos livrando, Senhor, dessa gripe que tem atacado, creio que não somente a nossa cidade, mas os estados e outras cidades do Brasil. Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos viver a cada dia diante da Tua presença. Nos fortalece, ó Pai. Nós pedimos a Ti, fortalece-nos, Espírito Santo de Deus. Aqueles cristãos, ó Pai, que estão desanimados, aqueles cristãos que estão, ó Pai amado, vivendo um tempo de angústia, Pai. Eles possam dobrar os joelhos e possam olhar, Senhor, para o alto e ver que o Senhor pode livrá-los de todo o mal, Senhor. Envia também anjos, Senhor. Envia pessoas para ajudar, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Que Deus continue te abençoando. Tenha uma ótima semana. E, se Deus permitir, semana que vem nós voltamos com mais uma aula sobre o estudo do livro de Apocalipse. Um grande beijo e um grande abraço a todos.